Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Storck e hoje teremos uma aula sobre adaptações celulares de diferenciação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva e considere também a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. A partir de R$ 4,99 você já começa a ter benefícios que somente os membros do canal têm. Tá joia? Então, vamos ao vídeo. Muito bem, pessoal, dando sequência, àquela série de aulas de patologia, com o tema de adaptações celulares, hoje veremos então as adaptações celulares de diferenciação. Vimos que as adaptações celulares de tamanho são aquelas que envolvem aumento do volume celular por aumento da quantidade de organelas citoplasmáticas ou de conteúdo intracelular. Vimos as adaptações celulares de crescimento, que são aquelas que envolvem divisão celular e, portanto, tem relação com o aumento do número de células. E agora a gente vê a adaptação celular de diferenciação, que é definida como adaptações que envolvem transformação de um tipo de tecido totalmente adulto e diferenciado para outro tipo de tecido igualmente adulto e diferenciado. O que isso significa, pessoal? Significa o seguinte: por alguma razão, um grupo celular precisou modificar a sua estrutura. Um grupo celular adulto e já devidamente diferenciado, ou seja, com funções e estrutura definidas. Por alguma razão, estímulos dos mais diversos possíveis, essas células precisaram modificar a sua estrutura e, consequentemente, a sua função. E ao se modificarem, essas células continuam sendo adultas, mas também diferenciadas. Por que é importante frisar que isso ocorre em células totalmente adultas? Porque quando do desenvolvimento embriológico, as células elas iniciam elas iniciam de uma maneira que, a depender do tipo de estímulo, ela vai se diferenciar em células do sistema nervoso, vai se diferenciar em células do sistema muscular, vai se diferenciar em célula óssea e assim por diante. Tá? Então, não vale chamar de adaptação de diferenciação células imaturas. Só se aplica esse conceito às células que são totalmente adultas, porque são células que já estão diferenciadas e, por conta de algum tipo de estímulo, ela precisou modificar a sua estrutura física e funcional. Tá? Muito bem. Essas adaptações elas têm algumas características interessantes. A primeira delas: esse tipo de adaptação de diferenciação é um fenômeno adaptativo e reversível, ou seja, ela pode se diferenciar para se adaptar a determinada situação e depois ela pode voltar à sua forma inicial, tá? Ela pode voltar à sua natureza inicial. Tá? Isso é uma característica. Outra característica são alterações na diferenciação celular. Tá? A célula vai se tornar diferente do que ela era originalmente. Isso pode ser em relação à sua forma ou à sua função. Ok? Muito bem. As causas mais comuns de adaptação de diferenciação: irritações persistentes, tá? Agressões mecânicas repetidas, irritação química, calor, inflamação crônica. Vou dar um exemplo bem fácil de entender. Quem gosta de tomar bebidas muito quentes, como por exemplo café quente ou lá no sul do país o chimarrão, são bebidas muito quentes que agridem a mucosa do esôfago. Agridem a mucosa do esôfago. Será que a mucosa do esôfago está preparada para tolerar uma bebida tão quente assim? Certamente não. Mas o fato de haver esse tipo de irritação de maneira persistente vai estimulando as células que compõem essa mucosa
a modificar a sua forma ou a sua estrutura para conseguir tolerar esse tipo de situação, ou seja, para conseguir tolerar essa temperatura aumentada do alimento, tá? Então, é dessa maneira que essas adaptações celulares de diferenciação ocorrem, tá? Agora, existem algumas possíveis consequências disso, porque muito embora seja um fenômeno adaptativo e reversível, a depender da duração do estímulo, essas adaptações podem não ser mais reversíveis, elas podem se tornar irreversíveis, tá? Então, uma das consequências desse tipo de adaptação é tornar o tecido mais resistente, né? Mais resistente ao ambiente adverso, mas podem já compor uma lesão pré-neoplásica, ou seja, estímulos persistentes que produzem alterações ou adaptações celulares de diferenciação podem tornar essa adaptação, que em princípio era reversível, em algo irreversível. E aí as consequências de uma alteração dessa irreversível pode ser a evolução para uma lesão pré-neoplásica, ou seja, está a um passo de fazer daquilo ali uma neoplasia, tá? Que nós vamos ver em uma próxima aula aí de patologia, né? Nós vamos ver um pouquinho sobre neoplasia. Uma outra consequência é a displasia, né? A displasia é um conjunto de dois tipos de adaptações celulares. Aqui, a displasia envolve adaptação celular de crescimento e adaptação celular de diferenciação. Quando essas duas estão em conjunto, então nós estamos diante de uma displasia. Isso pode ser uma consequência de um estímulo lesivo persistente, tá? E isso pode compor aí pré-requisitos para uma lesão pré-neoplásica, o que ninguém gostaria que ocorresse. Tá bom, pessoal? Gostou do vídeo? Então deixa aqui o seu like e compartilhe também com seus amigos para ajudar no crescimento aqui do canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva e considere também a possibilidade de se tornar membro aqui do canal para você ter os benefícios que somente os membros têm. Não deixe de apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code para você cair direto lá no grupo do Telegram, onde eu disponibilizo artigos científicos, outros materiais e as agendas de transmissões ao vivo com antecedência, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, espero vê-los em breve. Um forte abraço e até o próximo vídeo.